Boa noite, irmãos. Que privilégio podermos nos reunir para adorar o Senhor e prestar culto a Ele, mas também que privilégio preciosíssimo que Deus nos dá de ouvirmos a voz do Senhor, de ouvirmos as palavras que mexem com o nosso coração e que têm o poder de transformar completamente as nossas vidas. Por isso eu quero te convidar para que você abra a sua Bíblia, se você puder, em Gênesis capítulo de número 45. Nós vamos pular 3 capítulos, a última vez foi no 41. Nós vamos pular 3 capítulos, vamos direto para o capítulo de número 45. E dessa vez nós faremos a leitura dos versículos de número 1 até o versículo de número 15 apenas, que é o texto que cabe à mensagem que Deus tem para nós nesta noite. Gênesis capítulo de número 45, versículos de 1 a 15. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: "Saiam todos da minha presença." E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantando a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: "Eu sou José, meu pai ainda está vivo?" E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: "Agora cheguem perto de mim." E eles chegaram. Então ele disse: "Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence." José ainda continuou: "Eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam o meu pai para cá." E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois, os seus irmãos falaram com ele. Vamos orar? Deus bondoso, nós, diante da Tua palavra, rendemos o nosso coração, Deus, ao saber que o Senhor pode falar conosco, mesmo não estando presente fisicamente neste lugar. O Senhor tem o poder, Deus, de mudar os nossos corações, de mudar as formas como nós pensamos e falamos e agimos, apenas pelo poder da Tua palavra que criou todo esse universo. Se a Tua palavra, ó Deus, pôde criar todo o universo e toda a realidade onde nós estamos nesse momento, o que dirá que a Tua palavra pode causar nos nossos corações, se assim o Senhor desejar falar conosco? Nós clamamos, ó Deus, para que o Teu Espírito nesse dia possa ministrar profundamente aos nossos corações, nos fazendo, ó Deus, completamente renovados na Tua palavra, na Tua presença, no amor e na graça do Senhor. Por favor, Deus, tem misericórdia de nós, Deus, porque nós precisamos ouvir a voz do Senhor para sermos transformados e edificados. Por isso, abre os nossos corações, nos limita as distrações que nós podemos ter nessa noite e apenas, Deus, independente de como nós chegamos aqui, que possamos sair daqui transformados pela Tua palavra e pelo poder e pela glória do Senhor. Fala conosco, Deus, é o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você conhece a história de José.
Você sabe que ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo, ele perdeu toda a sua família, ele perdeu todas as coisas que ele tinha, tanto os bens materiais quanto a sua própria dignidade, o seu emocional. Tudo estava comprometido na vida de José quando ele foi vendido para o Egito. Ele não tinha mais nada com que contar. Tudo na sua vida tinha sido perdido, tudo tinha sido tirado. Ele não tinha mais nada a não ser uma coisa. A única coisa que sobrou para José foi o seu relacionamento com Deus. Foi o conhecimento que José tinha de Deus naquele momento. Foi a única coisa que ele pôde levar além da sua vida. Mas talvez, no caso de ser um escravo, nem mesmo a sua vida valia muita coisa. Por isso, a única coisa que sobrou para José foi o Senhor. Foi o amor de Deus, foi o relacionamento que ele tinha com o Senhor. Como se isso já não bastasse, ele foi levado para uma casa para servir como escravo e servia bem. Ele fazia o seu trabalho. Mesmo sendo um escravo, ele servia com todo o cuidado, com todo o zelo possível, e mesmo lá, diante disso, ainda tentando fazer algo bom, ele foi mais uma vez atacado, destruído, e teve mais uma vez a sua dignidade e as poucas coisas que havia conquistado naquele lugar, no lugar do cativeiro, da escravidão, retiradas dele mais uma vez. E agora, como se não bastasse ser um escravo, José também estava na prisão, injustamente selado em uma cela. Lá ele conhece duas pessoas e ele faz um serviço, ele presta algo de grande valor para essas pessoas. Uma delas não desfrutou muito, foi o copeiro, que, bom, você conhece a história, ele não durou muito. Mas o padeiro que estava lá, saiu da prisão e voltou para as graças do faraó, a maior autoridade que tinha naquela época. Chegando lá, irmãos, ele deveria se lembrar de José, mas mais uma vez, a sorte que não existe não sorriu para José, e mais uma vez ele esteve então diante da destruição da sua dignidade, mais uma vez ele se sentiu traído, ofendido e humilhado. Mas o que sobrou para José foi o amor de Deus. E por causa do amor de Deus, então, José é retirado da prisão depois de um percalço, depois de uma situação inesperada para os olhos humanos, mas não para os olhos de Deus e nem para a sua vontade. Quando então o faraó tem um sonho inexplicável, algo que deixa-o completamente perturbado, ele então conduz o seu povo, a sua nação, para tentar descobrir qual era a interpretação desse sonho. Então, por causa do poder de Deus, José é lembrado. José então é trazido para a presença de Faraó, onde ele pode interpretar esse sonho, e ao interpretar esse sonho, Deus o coloca em um grande lugar, em uma posição de grande autoridade. E nessa posição de grande autoridade que José exerce, não pelo seu poder, pela sua glória, pelo que ele tinha, mas pelo poder e pela preservação de Deus na vida dele e do povo da aliança e na história da salvação, ele então é conduzido nisso e trabalha muito bem. É um grande político, apesar de que essa frase é estranha. José era um grande político. Um político exemplar, alguém que valia a pena votar. Não tinha voto naquela época, né? Era só do imperador, né? do faraó no caso, mas ele era um grande político. Alguém que sabia administrar muito bem os recursos do Egito, da sua vida e os recursos sobrenaturais que são ministrados a nós pelo poder e pela glória de Deus. Passa-se então alguns anos depois disso. E nesses anos acontece a fome que foi predestinada, que foi vislumbrada por José, que foi interpretada por ele. Em 2 anos de fome, né, acontece uma situação
muito peculiar. De repente, os irmãos de José, vamos chamar assim, o passado de José, os traumas de José voltam. Mas eles não voltam agora para ofender José. Eles não voltam também para se arrepender dos seus pecados. Eles não voltam para pedir perdão. Eles não voltam para a reconciliação. Afinal de contas, eles nem sabiam quem José era. Mas eles voltam com necessidades. Eles voltam com fome. Eles voltam com medo. Eles voltam humilhados. Diante do texto que nós lemos agora, o que nós chegamos aqui, nós percebemos, irmãos, que nesses 3 capítulos anteriores, 42, 3 e 4, nós percebemos que José, ele vive uma luta contra os seus irmãos ali. Uma luta contra ele mesmo. E quando nós enfrentamos lutas contra nós mesmos, quando nós estamos diante de situações que nós não podemos resolver, quando não resta mais nenhuma esperança, então nós chegamos à mensagem de hoje. Porque quando nós não temos mais nada, a única coisa que nos sobra é o amor de Deus. A única coisa que nos sobra é o Senhor. E o título dessa mensagem é uma pergunta. E se só sobrar o amor de Deus, o que você faria? Em primeiro lugar, se só sobrasse o amor de Deus, a palavra nos orienta a algumas coisas. Se você pudesse somente contar com o amor de Deus, você talvez pudesse ser igual a José e poderia fazer algo que ele fez no versículo de número 1. Tem uma frase muito forte, muito firme nesse primeiro versículo. Não podendo mais se conter. Irmãos, quando nós estamos diante do amor de Deus, quando a única coisa que nós temos para nos apegar é o amor de Deus, esse é justamente o sentimento que aparece para nós. Nós não podemos mais nos conter. Mas como assim não podemos mais nos conter? Qual era o problema? Ele não estava se contendo por causa de quê? Irmãos, ele não estava se contendo porque ele queria pecar. Você pode ter certeza disso. José queria pecar. Se você estiver anotando, pode anotar isso aí. José queria pecar. Como que José queria pecar? Irmãos, José estava no alto do poder. Ele tinha toda a autoridade para pegar esses homens que estavam na sua frente e fazer tudo o que ele quisesse com eles. Ele podia destroçar aqueles homens, ele podia prender aqueles homens, ele podia humilhar aqueles homens em praça pública, ele podia torturá-los, ele podia fazer tudo o que ele quisesse. Qualquer coisa que ele quisesse, ele poderia fazer. E imagine se você tivesse nesse momento o poder de fazer a melhor de todas as vinganças, a mais doce, a mais pura, aquela que você come no prato fria mesmo, né? Quase congelando. E você tem nas suas mãos todo o poder e toda a autoridade para se vingar de todos aqueles que fizeram mal para você ao longo da sua vida. Sejam seus pais, sejam os seus esposos, as suas esposas, seja algum parente, seja pessoas da igreja, sejam pessoas do trabalho, sejam pessoas que passaram pela sua vida, os políticos que aprovaram alguma lei que possa ter prejudicado você, ou seu negócio, ou alguma coisa do gênero. Qualquer pessoa que te ofendeu, você poderia destruir. Qual seria a sua atitude? Porque a atitude que nós vemos de José é um grande conflito. Ele estava profundamente desesperado. Tanto que na primeira vez que os irmãos aparecem diante dele, ele chama eles para a casa dele, oferece almoço para eles, mas o coração dele estava completamente angustiado, de modo que chega um momento nesse almoço que ele sai
Ele vai para um quarto escondido e lá ele se derrama na presença de Deus, ele chora porque ele está completamente angustiado, ao ponto de que ele quer fazer algo humano, mas ao mesmo tempo Deus o está incomodando para que ele não o faça. Deus está tratando o coração de José nesse texto de uma maneira tão profunda e tão poderosa que ele não pode mais se conter diante da ação de Deus. Diante da única coisa que sobrou para ele, que foi o amor de Deus, ele não podia mais se conter, ele não podia exercer a sua justiça particular, ele não podia exercer a sua vingança, e a única coisa que sobrou para exercer foi o amor de Deus. A primeira coisa, irmãos, quando nós estamos diante do poder de Deus, quando somente Deus nos sobra, é que Deus, e por causa do seu amor, é promovido cura no nosso ser. A primeira coisa que acontece nesse texto é a cura de José. Porque agora ele não pode mais se conter, ele não pode mais lutar contra o seu pecado, ele não pode mais lutar contra a sua sede de justiça, contra a sua sede de vingança, e a única coisa que agora sobra é o desprezo completo de quem ele era até esse momento, para que ele pudesse depender apenas de Deus. E a única coisa que sobra para José fazer então é chorar. Mas esse choro não é um choro de tristeza, não é um choro de arrependimento, mas é um choro completo de cura, porque José estava se livrando, se libertando, derramando tudo aquilo que era odioso no seu coração, tudo aquilo que levava ele à mágoa, à sede de justiça e de vingança. Porque ele estava agora diante do amor de Deus. E diante do amor de Deus, irmãos, quando somente sobra o amor de Deus no nosso coração, quando nós nos esvaziamos e só encontramos o amor de Deus no nosso coração, a primeira coisa que esse amor sempre vai promover é cura interior. É cura das nossas emoções, é cura das nossas angústias, é cura dos nossos traumas, é cura do nosso pecado. E é um esvaziamento de quem nós somos até então. É uma transformação completa que Deus faz nas nossas vidas a partir do momento em que nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós nos esvaziamos do nosso rancor, do nosso ódio, da nossa ira, dos nossos medos, dos nossos temores, dos nossos pecados, da nossa maldade, dos nossos desejos. A única coisa que sobra para nós é a cura de Deus. Porque quando o nosso coração está cheio de nós mesmos, ele está cheio da maldade e da pecaminosidade do nosso coração. Mas quando nós nos esvaziamos, a única coisa que pode preencher o nosso coração, as suas angústias, o seu vazio, os seus medos, os seus temores, todo o espaço do nosso coração, que é infinito, só pode ser preenchido por todo o amor de Deus. Não existe, irmãos, mais nada capaz de sustentar o nosso coração. Não existe mais nada capaz de preencher todo o vazio do nosso coração, se não for o eterno e infinito amor de Deus. Quando nós nos deparamos com esse texto, nós vemos então José se esvaziando dele mesmo, se esvaziando dos seus desejos particulares, da sua angústia, da sua tristeza, da maldade que causaram para ele. De todos esses sentimentos ele se esvazia, e a única coisa que ele consegue fazer é buscar cura no Senhor, chorando, se esvaziando dele mesmo, pondo tudo para fora, jogando tudo aquilo que é ruim para fora, para que a única coisa que pudesse sobrar é a cura de Deus, é o amor de Deus, a presença de Deus, o caráter de Deus, a bondade de Deus, a própria essência de quem Deus é. Quando nós estamos, irmãos, vazios de quem nós somos, e entenda que hoje estar vazio é muito difícil, porque tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, tudo que a sociedade nos impõe a fazer, é estarmos todo o tempo cheios de nós mesmos,
cheios de necessidades, cheios de angústias, cheios de temores, cheios de pecado, cheios de maldade, cheios de desejos, cheios de nós mesmos, cheios dos outros, cheios de saudade, de tristeza, cheios de cansaço. Nós estamos o tempo todo cheios, e por isso que muitas vezes nós nos sentimos profundamente insatisfeitos e adoecidos por causa de nós mesmos e por causa das coisas que preenchem o nosso coração. Porque essas coisas são maldades, essas coisas estão sujeitas ao pecado, estão sujeitas à queda. Mas quando nós colocamos todas essas coisas para fora do nosso coração, quando nós efetuamos uma faxina no nosso coração, e o produto de limpeza que nós usamos é o amor de Deus, o sangue de Jesus, então o nosso coração começa a se sentir mais satisfeito, mais pleno, mais saudável, mais alegre, mais limpo, mesmo que não tenha nada lá dentro, nada do que nós queremos que tenha. A primeira coisa, irmãos, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, a primeira coisa, a primeira resposta que Deus nos dá, quando somente sobra Ele, quando nós não temos mais nada para recorrer, e nós então vamos recorrer à única coisa que nós deveríamos ter recorrido sempre, então o Senhor promove cura no nosso coração. Ele nos liberta de quem nós somos, Ele transforma e Ele limpa toda aquela sujeira, toda aquela tristeza, todas as mágoas, todos os traumas, e então Ele preenche o nosso coração com Ele mesmo, e quando o Senhor preenche o nosso coração, nós somos curados. Amém? Glória a Deus. A segunda coisa que nós olhamos nesse texto está lá no versículo de número 4. Quando nós estamos completamente esvaziados de nós mesmos e cheios do amor de Deus, quando a única coisa que sobra para nós é o amor de Deus, o amor de Deus, em segundo lugar, promove misericórdia. Misericórdia. Não dar, esse é o termo de misericórdia, não dar aquilo que alguém merece. Eu e você, diante da pessoa e da obra perfeita de Cristo realizada na cruz do Calvário, merecíamos apenas a justiça da parte de Deus, mas o Senhor age com misericórdia. Nós merecemos estar, eu vou usar essa frase, nós merecemos estar abraçados com o diabo. A nossa única companhia deveria ser o diabo. Mas o Senhor nos livra desse mal. O Senhor nos livra dessa justiça. E Ele então nos faz estarmos abraçados com Ele e cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor, irmãos, promove misericórdia. Quando somente sobra em nós o amor de Deus, nós somos conduzidos à misericórdia. Veja que no versículo 4, José vai chamar os seus irmãos: venham para perto de mim. E esse estar perto é tudo que nós não queremos quando o nosso coração não está curado. Porque na verdade aquilo que nós queremos é quando alguém faz mal para nós, seja às vezes até nós mesmos que fazemos mal para nós mesmos, sejam outras pessoas, tudo que nós queremos é afastar essas pessoas de nós. O desejo profundo do nosso coração é que essas pessoas estejam o mais longe de nós, é que nós estejamos mais longe possível deles. E é por isso que existe tanto problema, tanta dificuldade, irmãos, na convivência, na construção dos relacionamentos dentro da igreja, porque a nossa vontade, quando nós erramos um com o outro, e certamente nós erramos um com o outro, nós nunca estaremos imunes disso até que o Senhor Jesus venha. Nós estamos sempre nos magoando, nós estamos sempre nos ofendendo, mesmo que a gente não queira. Nós estamos sempre vacilando uns com os outros, nós estamos sempre nos decepcionando.
Isso é porque o nosso coração não está sendo todos os dias curado pelo Senhor. E por causa disso, quando nós nos deparamos com essas afrontas, com essas mágoas, com essas angústias, com esses traumas que nós causamos uns aos outros constantemente, nós então temos o primeiro desejo: eu vou sair da igreja. O fulano não me respeitou, o fulano não fez isso, a Beltrana não fez aquele outro, o pastor não me cumprimentou. Coisas pequenas que acontecem, ou coisas grandes, não importa. O que importa é que o nosso desejo primário é sempre nos afastar. E muitas vezes nós temos o desejo não só de nos afastarmos dos nossos irmãos, através de nos afastarmos da vida da igreja, mas nós vamos automaticamente nos afastando de Deus também, porque nós sabemos que o que Deus quer não é isso. E nós então vamos tentar não só fugir dos nossos irmãos, não só fugir da cura de Deus, não só fugir da misericórdia de Deus, não só fugir do tratamento de Deus, da graça dele, não só fugir do seu amor, como nós queremos também fugir do próprio Deus. E às vezes nós podemos tentar fugir de Deus indo para outra igreja, às vezes até uma maior, uma de 12.500 membros. Não estou citando nenhuma específica. Não, estou sim. Mas a gente tenta se esconder em igrejas grandes. A gente tenta se esconder na nossa casa. A gente tenta se esconder dentro do nosso coração. Nós nos escondemos porque nós sabemos qual é o desejo de Deus para nós. E o desejo de Deus para nós, irmãos, sempre é a misericórdia. O desejo de Deus para nós é sempre o tratamento, é sempre o cuidado, é sempre a cura, é sempre nos trazer para perto. Veja, por exemplo, o que o Senhor faz na cruz. Ele não chega para nós e nos perdoa e nos manda para longe. Bom, eu perdoei vocês, agora fiquem longe de mim. Eu me afasto de vocês, eu não quero estar perto de vocês. Não. O Senhor nos chama para ainda mais perto. Ele nos chama para um relacionamento profundo com Ele, e Ele nos chama, inclusive, no futuro, para morar com Ele, por toda a eternidade. E quando o Senhor faz isso conosco, irmãos, Ele também nos chama a fazer isso entre nós. Portanto, se alguém pecou contra você, se alguém fez mal algum dia a você, não fuja dessa pessoa. Mas também não vá chegar perto dessa pessoa. Pastor, mas pastor, agora não deu. Você está falando que a gente tem que chegar perto, uma coisa? Não. Porque qual que é o problema? Nós vamos querer chegar perto por causa dos nossos méritos. E nós não temos que chegar perto das pessoas, nós não temos que nos aproximar das pessoas pelo nosso próprio mérito, mas nós temos que nos aproximar uns dos outros por causa dos méritos de Cristo. Porque senão, irmãos, automaticamente o que vai acontecer é que em algum momento nós vamos agir com justiça. Em algum momento nós vamos agir com vingança. E é por isso que José primeiro precisou passar pela cura. É por isso que eu e você primeiro precisamos passar pela cura. Porque quando nós estivermos curados, nós vamos exercer a justiça, a misericórdia, a graça, o amor, o cuidado e até mesmo a exortação e a correção pelos méritos de Deus e não pelos nossos próprios méritos. Quando José chama os seus irmãos para perto, ele não chama por causa dele mesmo. Ele não chama como uma atitude humana, mas ele chama porque essa é a necessidade que Deus provocou no próprio coração dele. Porque a necessidade de estar perto dos seus irmãos não é uma necessidade humana, mas a necessidade de estar perto dos irmãos se revela quando nós entendemos a necessidade que eu e você temos do próprio Deus.
Nós não estamos juntos e nós não estamos ligados por causa de nós, dos nossos méritos, do que nós somos bons. Nós nos sustentamos uns aos outros, nós cuidamos uns dos outros, nós nos fortalecemos, nós nos cuidamos, nós nos exortamos, porque nós amamos o Senhor em primeiro lugar, e isso é um reflexo da única coisa que precisa sobrar no nosso coração, que é o amor de Deus. Mas em terceiro lugar, quando nós só temos o amor de Deus com que contar, quando a única coisa que nos sobra é o Senhor e o seu amor, o amor de Deus, em terceiro lugar, promove algo extraordinário nas nossas vidas. Dos versículos de número 5 a 8, acontece algo extraordinário. Porque José agora vai demonstrar para os seus irmãos a verdade. A verdade. Então, em terceiro lugar, o amor de Deus promove conhecimento da verdade. Qual verdade? A verdade humana? A verdade da sabedoria humana? O conhecimento pleno das coisas? Não. A verdade de Deus, irmãos. Porque quando nós olhamos para as coisas que nos fazem mal, quando nós percebemos aquilo que nos ofende, aquilo que nos machuca, as causalidades da vida, os acontecimentos da nossa vida, a primeira coisa que nós vamos fazer é julgar o Senhor. Por quê? Porque o Senhor está me fazendo passar por isso ou por aquilo? Porque isso está acontecendo comigo? Eu não fiz nada que pudesse merecer isso. Por quê? Porque nós estamos olhando para a situação com os nossos olhos humanos. Nós estamos olhando para a situação a partir da nossa própria justiça, a partir das coisas que estão dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, das nossas filosofias, ideologias, pensamentos e outras coisas mais, que nós passamos a vida inteira juntando e trazendo para dentro do nosso coração. Mas quando essa justiça, quando tudo isso sai e a única coisa que nos sobra é o amor de Deus, então o amor de Deus promove no nosso coração conhecimento das coisas que Deus faz. E José mostra isso para os seus irmãos, do versículo 5 a 8, ele diz: olha, não fiquem entristecidos, não fiquem com medo, não fiquem angustiados por causa do que vocês fizeram, porque tudo o que vocês fizeram, ainda que fosse ruim, e foi, serviu para a glória de Deus. E esse talvez, irmãos, seja um dos maiores desafios que nós temos. E é por isso que as coisas não podem ser encaradas com o nosso próprio coração, mas precisam ser encaradas com um coração transformado pelo amor e pelo poder de Deus. Para que nós possamos olhar não para aquilo que o meu irmão, que a minha irmã me fez algum dia, por aquilo que o fulano, o beltrano ou o ciclano fez, mas por aquilo que Deus está promovendo. Por causa da misericórdia, da ação soberana de Deus, é que nós olhamos para aquilo que Deus faz, irmãos, para as obras das mãos do Senhor. O Senhor Jesus, irmãos, podia ter olhado para aquilo que nós fizemos, mas Ele não olha. Ele olha para a obra de Deus. E ainda lá no Getsêmani, quando Ele está suando sangue, Ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. A tua vontade, a vontade do Pai é sempre melhor, mesmo que ela nos leve para um confronto, mesmo que ela nos leve para um lugar de opróbrio, de dor, de ferimentos, de traumas. Porque nada, irmãos, que nós passamos nessa vida é desperdiçado pelo Senhor. Nada que nós passamos nessa vida foge do controle, das mãos, do poder, da autoridade de Deus. E tudo que acontece conosco também é usado para a glória de Deus.
Os versículos de 5 a 8 demonstram, então, que José parou de entender as coisas pela sua própria ótica, pela sua própria visão, mas agora ele entende as coisas a partir daquilo que Deus faz, e não daquilo que toda a autoridade que ele tinha podia exercer. Nós temos, irmãos, autoridade. Nós temos, eu sou pastor, tem irmãos aqui que são presbíteros, tem irmãos que são diáconos, tem irmãos aqui que são coronéis do exército, tem irmãos aqui que são profissões que exercem sim autoridade, e todos nós, todos, sem exceção, têm alguma autoridade, independente se seja pela profissão, seja pela proclamação da palavra, pela obra na igreja, pelo testemunho da fé, não importa, todos nós temos algum tipo de autoridade. Não por nós, mas por causa daquilo que Deus faz através de nós. Todos nós temos um pouquinho de autoridade. E todos nós gostamos muito de usar a nossa autoridade. Mas posso dizer, se a gente juntasse toda a nossa autoridade e pudesse condensar ela numa bolinha, a autoridade de Deus é muito maior do que esse universo. Por isso, irmãos, não olhe para as situações da vida com os olhos imediatamente humanos, mas olhe para aquilo que Deus pode estar fazendo. Quando nada mais resta no nosso coração, irmãos, quando nós abandonamos tudo e a única coisa que nos sobra é o amor de Deus. O amor de Deus então promove cura. O amor de Deus promove misericórdia. O amor de Deus promove entendimento, mas em quarto lugar, o amor de Deus promove reconciliação. Perceba que agora, dos versículos 9 a 15, vão acontecer dois momentos, duas coisas extraordinárias. A primeira, José vai chamar os seus irmãos e o seu pai, toda a sua família, para vir morar com ele no Egito. Em segundo lugar, nós vamos perceber então que ele vai ter mais um momento de cura, ele vai estabelecer a cura não só para ele, mas agora também para os seus irmãos, porque eles se abraçam, eles se unem, eles choram juntos, eles se lamentam, eles se arrependem juntos, eles são transformados juntos, eles são impactados juntos. E eles permanecem juntos. Sabe o que isso demonstra para nós? Quando nós olhamos para esses últimos versículos, nós percebemos algo extraordinário também. Porque nós percebemos a ação de Deus que aponta para aquilo que Jesus ia fazer. Quando a gente olha para esse texto, olha o que acontece. Venham para perto de mim. Imagine que José fosse uma espécie, né, a gente chama de tipologia na palavra de Deus, quando a gente demonstra um tipo, uma forma, uma expressão de olhar para aquele texto e perceber ali a ação de Cristo, e não a ação simplesmente de um outro ser humano, mas a ação soberana de Deus na história e na sua palavra. Nós chamamos isso de tipologia. Então coloque agora José como se fosse Jesus. Jesus nos chama para vir para outro lugar. Nós, neste lugar onde nós estamos agora, somos peregrinos aqui, somos embaixadores do reino de Deus, mas a nossa casa não é aqui. A nossa casa é na Nova Jerusalém Celestial com o Senhor. É lá em que nós nos sentimos em casa, lá é que nós nos sentimos no nosso lar, lá é que nós realmente somos felizes, lá é onde nós realmente somos satisfeitos, lá é onde nós encontramos a plenitude do nosso propósito, da salvação, das obras de Deus, do seu amor, do conhecimento que Deus promove, da cura não só física e emocional, mas também da libertação e da cura do pecado e da maldade do nosso próprio coração. Somente quando nós chegarmos na Nova Jerusalém Celestial é que nós gozaremos de plenitude daquilo que Deus faz. Hoje, tudo que nós temos, todo o nosso esforço, toda a nossa vida, toda a nossa fé, toda a nossa devoção, nos permite apenas desfrutar de gotas daquilo que Deus faz. E só as gotas já são responsáveis por toda a transformação que existe nas nossas vidas. Mas quando nós chegarmos lá, nós poderemos mergulhar nas infinitas águas
da presença, do ser e do caráter de Cristo. Mas o Senhor nos levou para esse lugar onde nós estamos agora. Esse lugar onde nós enfrentamos problemas, onde nós enfrentamos lutas, onde nós somos desafiados, onde nós somos transformados, onde nós somos traumatizados, onde nós somos curados de Deus, por Deus e para Deus, onde nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, onde nós somos alvos do seu amor, alvos da sua graça, alvos da sua salvação, onde nós somos tratados pelo Senhor, até que chegue o dia em que Ele vai nos levar de volta para casa, onde Ele mesmo, o Senhor, não mais José, mas o Senhor Jesus vai dizer: chegou a hora, vem para casa, volta para casa, chegou a hora de voltar para o seu lar, chegou a hora de estar comigo de novo, volta para casa. Quando nós chegarmos em casa, a mesma coisa que aconteceu com esses irmãos vai acontecer conosco. Nós nos encontraremos então plenamente com o Senhor Jesus. Ah, irmãos, e certamente nós vamos chorar. Mas a própria palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 21, vai nos dizer que o Senhor vai estar nos esperando. E quando nós chegarmos lá, e a única coisa que nós tivermos é o amor de Deus, nós vamos chorar. Mas não é mais um choro de tristeza, não é mais um choro de tristeza, de tribulação, de angústia, de dor, de maldade, de arrependimento, mas é um choro de cura, de plenitude de cura. E a palavra nos diz que quando nós chorarmos pela última vez, ou pelo menos o que o texto nos demonstra, talvez ser a última vez, o Senhor vai estar lá para enxugar essas últimas lágrimas do nosso rosto e terminar de estabelecer cura, misericórdia, conhecimento e reconciliação da parte dele. Quando nós nos deparamos, irmãos, com esse texto, nós somos desafiados a olharmos para os traumas da nossa vida. Nós somos desafiados a olhar para as coisas que nos entristecem, para as coisas que nos machucam ou nos machucaram, ou ainda vão nos machucar. Nós somos desafiados a olhar para o nosso irmão que está do nosso lado e que muitas vezes foi causa de angústia, foi causa de tristeza, foi causa de mágoa, foi causa de feridas, de dores. E nós somos convidados, desafiados a olhar para esse irmão, não com os nossos olhos mais, não com as coisas que enchem o nosso coração, mas nós somos desafiados a olhar uns para os outros, agora, com o coração curado, com o coração cheio da misericórdia e dos atributos de Deus. Nós somos desafiados a olhar com um olhar de conhecimento que não vem de nós, mas vem daquilo que Deus nos ensina na sua palavra. E nós somos desafiados a olhar com um olhar de reconciliação. Porque da mesma maneira, irmãos, que eu não quero me relacionar com quem me faz mal, da mesma maneira que eu quero vingança, o Senhor Jesus também poderia ter olhado para mim e para você com esse mesmo sentimento. E Ele poderia nos ter jogado no inferno sem nenhum tipo de rancor, sem nenhum tipo de mágoa, sem nenhum tipo de arrependimento. Mas o Senhor Jesus olhou para nós com os seus olhos. E ao olhar para nós, Ele nos chamou, Ele nos tem chamado. E Ele certamente continuará chamando, para que nós estejamos próximo dEle, para que nós limpemos o nosso coração com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu sangue e com a sua presença, de modo que a única coisa que sobre no nosso coração seja o amor de Deus. E aí nós vamos poder responder:
quando sobra somente o amor de Deus, quando nós podemos contar somente com o amor de Deus, o que nos sobra? O que nós temos? Nós temos cura, nós temos misericórdia, nós temos conhecimento, intimidade com Deus, e nós temos reconciliação. Que Deus, assim, nos abençoe, cuide do nosso coração e nos ajude a vencer todas as dores que nós podemos sofrer nessa vida por causa da glória de quem Ele é, por causa de quem Ele é em nós e por causa das coisas que Ele pode promover em nós, sabendo certamente que não importa quão grandes sejam as dores que nós possamos enfrentar, quão grandes sejam as mágoas que alguém possa causar em nós, quão grandes sejam os traumas que alguém possa provocar no nosso coração, ainda que o nosso coração seja dilacerado, não se preocupe, não tenha medo, porque o Senhor está nos esperando em casa. E quando nós chegarmos lá, se o nosso coração estiver em pedaços, com uma palavra, com um gesto apenas, o Senhor vai nos restabelecer por toda a eternidade. Amém, irmãos? Que isso possa consolar e confortar os nossos corações todos os dias, até que o Senhor nos chame para voltarmos para casa com Ele. Vamos orar? Se você puder, eu quero te convidar para que você se coloque em pé, nós vamos orar, vamos entregar as nossas vidas, as nossas dores nas mãos do Senhor, pedindo que o Senhor cure os nossos corações, refaça os nossos corações, limpe os nossos corações. Depois nós seremos despedidos com a bênção, e aí você pode se sentar mais um pouquinho, por favor. Nós vamos descer até ali à frente, vamos cumprimentar os irmãos. E você não é convidado a ir embora, não. Você é convidado, pelo contrário, a ficar até um pouco mais, a desesperar os diáconos, porque você não vai embora. Porque você está não só tomando café e comendo bolacha, mas você está compartilhando daquilo que Deus está promovendo na sua vida com os nossos irmãos. Amém? Vamos fazer isso? Deus maravilhoso, bondoso, eterno e glorioso, nós nos rendemos, Deus, nas Tuas mãos e nos entregamos na Tua mão, Deus, porque sabemos que diante de todas essas coisas, Deus, diante da maldade desse mundo, diante da maldade do coração pecaminoso que nós temos, nós somos muitas vezes frustrados, machucados, destruídos, dilacerados, traumatizados, arrebentados, Deus, mas nós sabemos que o Senhor pode nos curar. Nós sabemos que o Senhor pode curar qualquer ferida, o Senhor pode restabelecer o nosso coração, o Senhor pode pegar cada um dos cacos do nosso coração e refazer um por um. O Senhor pode limpar o nosso coração do ódio, da maldade, do pecado, da angústia, da dor, da frustração. O Senhor pode nos livrar, Deus, da vontade que nós temos de causar dor aos outros irmãos por vingança. Só o Senhor pode promover essas coisas, Deus, e é por isso que nós entregamos todas as nossas dores, os nossos traumas, as nossas angústias, tudo que nos foi causado, tudo que está sendo causado, se for o caso, e tudo que ainda pode ser causado nas mãos do Senhor, porque o Senhor é quem pode promover cura, o Senhor é que pode estabelecer a misericórdia, o Senhor é que pode nos mostrar pelo que nós passamos essas coisas, o Senhor pode nos mostrar a glória do Senhor em nos fazer passar por coisas que nós achamos tão ruins nesse momento, por não sabermos e não conseguirmos avaliar o tamanho e a extensão do Teu poder, da Tua glória, da Tua graça e do Teu amor, da Tua justiça em nos fazer cada vez mais parecidos com o Senhor, de nos fazer abandonar cada uma das coisas podres, das sujeiras que existem no nosso coração, para que a única coisa que possa residir no nosso coração seja de fato o amor do Senhor.
Promove, Deus, isso no nosso coração, porque certamente por nós mesmos, pelas nossas próprias forças, por quem nós somos, pelo nosso próprio esforço, nós nunca vamos conseguir fazer isso, mas o Senhor pode fazer isso apenas pelo poder da tua palavra e apenas pelo poder de quem o Senhor é. Opera, Deus, com graça nas nossas vidas e nos ensina, Deus, a sermos exatamente como o Senhor foi, podendo olhar para os nossos irmãos, podendo olhar para aqueles que nos machucaram e desejar vingança. Mas o Senhor fez exatamente o contrário conosco, porque podendo fazer todas essas coisas, podendo nos lançar no inferno por toda a eternidade, o Senhor escolheu curar os nossos corações. O Senhor escolheu nos fazer de novo. Muitas vezes o Senhor escolheu nos quebrar, porque se nós não fôssemos quebrados, nós não poderíamos depender do Senhor para nos fazer de novo. Promove, Deus, cura no nosso coração. Promove a tua misericórdia. Promove intimidade com o Senhor, conhecimento do que o Senhor faz, de quem o Senhor é, da tua pessoa, do teu caráter, da tua obra. E promove o tempo todo, ó Deus, reconciliação, primeiro com o Senhor através da salvação e da tua obra realizada na cruz do Calvário. Promove reconciliação com o Senhor através do perdão e do arrependimento. E promove reconciliação com os nossos irmãos. Promove reconciliação conosco mesmo. Cura as nossas vidas com o teu amor, com a tua palavra, com a tua graça e com o teu sangue. Nós clamamos por todas essas coisas, pedindo que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor, Deus, possa providenciar todas as ferramentas, tudo o que for necessário para que cada uma dessas coisas possa acontecer e para que cada uma dessas coisas possam ser desfrutadas por cada um de nós ao longo das nossas vidas. É o que nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. E agora, Deus, que nós somos despedidos, ó Pai, nós clamamos para que o Senhor nos despeça com a tua graça, com a tua misericórdia, com os corações alegres por causa da cura do Senhor. Que o Senhor, Deus, nos leve com um sorriso no rosto, porque sabemos que nós não dependemos de nós não dependemos das causas dessa vida, mas nós dependemos apenas do Senhor. Que nós possamos sair daqui alegres agora, Deus, porque não temos mais sujeira no nosso coração, mas a única coisa que temos no nosso coração, a única alegria que nos resta, a única satisfação que nos resta, tudo que nos resta é a alegria do teu amor. Louvado, Deus, seja o teu nome por todas as coisas. Continua, Deus, ministrando de graça sobre as nossas vidas, agora que o culto público acaba, mas o nosso culto particular continua ao Senhor. Ministra de graça, de força nas nossas vidas. Que essa seja, Deus, uma semana de vitória contra o maligno, de vitória contra os nossos pecados, de vitória contra as dores, de reconciliação, de cura, de transformação de vida, de intimidade profunda com o Senhor. Promove em nós, Deus, a tua graça, o teu amor e a tua glória, e que nós possamos ser sustentados pelo poder do Espírito que opera em nós. Enche-nos do teu Espírito, ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome, e como diz o pastor Tiago, para a glória do Senhor Jesus. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito de Deus seja conosco hoje e para todo sempre, até que voltemos para nossas casas. Amém.